Paz do Senhor, boa noite a todos, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero em Deus que esteja tudo bem. Espero sinceramente que a graça de Deus em Cristo assista você, que Deus tenha misericórdia de você e que abençoe a sua vida. Esta é uma live, é um meio de nós estarmos transmitindo a palavra de Deus aos irmãos da nossa igreja e aos amigos também que puderem ser alcançados por esse meio de comunicação. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, quero louvar a Deus também porque até aqui Deus tem nos ajudado. E estou aguardando, que os irmãos entrem na live e participem, porque é o meio que nós estamos tendo de nos mantermos também em comunhão uns com os outros e também com a palavra de Deus, não é? Dessa forma, eu quero convidar você a esta noite participar do estudo, da meditação da palavra de Deus. Então, sinta aqui o meu abraço para você, um abraço virtual do seu pastor e a minha saudação a você. Eu gostaria nessa noite de comentar com os irmãos, de participar com os irmãos de uma reflexão na palavra de Deus. Essa noite nós vamos meditar no texto de Filemon 22. É claro que os irmãos não vão me perguntar o capítulo, porque Filemon só tem um capítulo. Então é o versículo de número 22. Se você tem a Bíblia, eu convido você a abrir a Bíblia comigo. E se você não tem, eu vou fazer a leitura agora desse texto para nós refletirmos nele. O texto da palavra de Deus diz assim, Filemon, versículo 22. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Nós estamos aqui no ano 60. Paulo está preso em Roma. Desta prisão romana, desta prisão de Paulo, ele escreve duas cartas. Ele escreve a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. Filemon, que já tinha sido ganho por Paulo a Cristo, havia se convertido através da vida de Paulo. Esse Filemon era um homem rico, um homem abastado, dono de muitos escravos, e ele tinha um escravo, um desses escravos que ele tinha, o nome dele era Onésimo. E por uma dessas circunstâncias da vida, que só Deus sabe, Onésimo acabou preso em Roma juntamente com Paulo. E foi nessa prisão que Paulo evangelizou Onésimo e o ganhou para Cristo. Agora Paulo quer devolver Onésimo para Filemon. E ele escreve uma carta. Essa carta aqui é uma carta muito pessoal do apóstolo Paulo. Ele está mandando essa carta para um amigo, para um discípulo, para alguém que ele havia ganho para Cristo. E nessa carta cheia de ternura, cheia de tanta graça, de tanto carinho de Paulo para Filemon, nós encontramos esse versículo 22. E, aliás, é uma das coisas que eu gosto muito nas cartas de Paulo,
gosto muito de ler, de refletir, de meditar nas cartas de Paulo, e especialmente nos finais das cartas. E elas são tão cheias de ensinamentos, de carinho e de tanta riqueza teológica, de tanta riqueza de conteúdo. E esse versículo 22 que nós lemos, eu gostaria de tirar aqui algumas lições que podem ser importantes para nós, nesse momento que nós estamos atravessando. A primeira coisa que eu gostaria de pensar aqui no texto e de refletir com os irmãos é essa frase que Paulo fala aqui: prepare um quarto para mim. Prepare um quarto para mim. Ele, Paulo, esperava sair, porque Deus traz o livramento. Ao falar prepare um quarto para mim, Paulo, ele esperava sair da prisão. Ele sabia que essa prisão na vida dele era um revés. Um revés no sentido de que a sua vida, por algum momento, estava sendo impedida de prosseguir. A sua liberdade tinha sido tolhida, tinha sido tirada, mas Paulo vê isso como algo temporário. Ele esperava sair. E diz para Filemão: prepare um quarto para mim. Então ele esperava sair da prisão. E aqui, meus irmãos, está, acho que a primeira lição, a primeira ideia que eu quero tirar para a nossa vida e para o nosso proveito espiritual. É de que há momentos na nossa vida que nós nos sentimos aprisionados, que a nossa liberdade é tolhida, é tirada, como esse momento de confinamento que nós estamos atravessando. Há reveses que acontecem na nossa vida, momentos de aprisionamento, momentos em que nós nos sentimos presos, que nós somos aprisionados, impedidos de exercitar a nossa vida de forma plena. E é nessas horas que eu queria que você, como Paulo, percebesse que isso é temporário. Que a prisão na vida de um cristão, na vida de quem crê em Deus, é algo temporário, é algo passageiro. O importante nesse momento de prisão que Paulo está tendo ali em Roma é que ele aprendeu as lições do momento. E nesse momento de prisão e de confinamento, também há lições muito importantes que nós podemos aprender desse momento que nós estamos atravessando. Então aprenda lições desse momento de prisão, de aprisionamento. Aprenda lições, por exemplo. Quanto tempo fazia que na correria do dia a dia você não tinha tempo de conversar com a sua família, de conversar com sua esposa mais longamente, com os seus filhos? Quantos valores que nós perdemos com a vida tão corrida e que agora, nesse momento de revés, de prisão, a gente está vendo que eles são tão importantes. Então aprenda a lição do momento. Aprenda, tire lições para a sua vida. E saiba de uma coisa, isso é passageiro. Então se você está se sentindo aprisionado, você está se sentindo fragilizado, saiba. Prepare um quarto para mim. Paulo esperava sair, porque ele tinha certeza que Deus lhe traria o livramento. Deus sempre traz
o livramento para o seu povo. Deus sempre traz o livramento para os seus filhos. A segunda ideia que eu quero compartilhar com você é essa que aparece aqui também no texto. Ele diz assim: prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas. Ou seja, ele esperava hospedagem. Esperava passar uns dias, não de passagem, mas esperava passar uns dias na casa de Filemão. E com isso eu quero lhe dizer que nós, os crentes, nós que acreditamos em Deus, nós devemos recompensar aqueles que sofrem. Nada mais justo. Filemão era um senhor de e poderia muito bem preparar um quarto para o seu irmão que estava menos favorecido. Então os crentes devem, nesses momentos da vida, acolher os seus irmãos, ajudar os seus irmãos e também o seu próximo, ajudar aqueles que sofrem. Devem recompensar de alguma forma os dissabores da vida dos menos favorecidos. Esse momento que eu disse que temos que tirar lições, talvez seja o momento da gente olhar menos para nós e olhar mais para os outros. Então Paulo esperava hospedagem na casa de um irmão que era abastado e que tinha condições de lhe ajudar. Os crentes devem fazer isso. Ele era um homem rico. Então, meu irmão, apoie o seu próximo, apoie o seu irmão. Seja solidário, seja companheiro daquele que sofre, daquele que é menos favorecido. Sejamos solidários, sejamos amigos no momento da dor, no momento em que a prisão aparece na vida dos menos favorecidos. E acima de tudo, uma lição que fica também aqui é de que não coloque o seu coração nos bens materiais. Não coloque seu coração nas coisas materiais. Coloque seu coração em Deus. E saiba que os bens que você tem não são seus. Foi Deus que lhe deu. O mesmo Deus que dá é o Deus também que tira. Então não coloque seu coração em bens. Ajude a quem precisa. Saiba que os bens que Deus colocou na sua vida, como deu, entregou a Filemão, esses bens eles têm uma função social. A sua vida, ela tem que ser um canal de bênção na vida das pessoas. Nesse momento que nós estamos atravessando, eu tenho ouvido muita gente falando de que Deus poderia muito bem curar inventar uma vacina para curar o coronavírus, um milagre acontecer para que isso fosse curado. E eu tenho pensado exatamente nesse texto, exatamente nisso aqui, de que nós acreditamos no milagre. Nós acreditamos, eu creio em milagres. Nós já vimos Deus fazer milagres, curar enfermidades incuráveis. Mas também você pode ser um milagre na vida do seu irmão. Você pode ser um milagre na vida do seu próximo. Paulo esperava hospedagem. Ele esperava ser ajudado por um irmão que tinha condições de lhe ajudar. Eu acredito que um milagre mais estupendo de acontecer não é Deus curando alguém. É Deus usando a vida de alguém para curar outra pessoa. Então você pode ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Nesse exato momento, você pode ser um instrumento que Deus vai usar para abençoar a vida de uma pessoa.
E às vezes é com tão pouco, uma palavra amiga, um sorriso, um abraço mesmo que virtual, pode salvar a vida de alguém, numa conversa informal. Então nós acreditamos que Deus pode fazer um milagre, mas eu também acredito que você pode ser um milagre na vida do seu irmão, que você pode ser um milagre na vida do seu próximo. Prepare um quarto para mim, disse Paulo a Filemon, porque ele acreditava que Filemon poderia ser um milagre na vida dele. Assim como Paulo foi liberto da prisão de formas também miraculosas e foi liberto através de ações poderosas de Deus, Pedro, por exemplo, a gente vai ver lá em Atos 12 de que forma estrondosa Deus libertou Pedro da prisão. Deus faz milagres, liberta de forma extraordinária. Mas também na vida de Paulo, muitas vezes, ele teve que apelar ao direito romano, sendo um cidadão romano, conhecedor das leis romanas, ele muitas vezes apelou para as leis romanas. Então Deus pode fazer milagres, como fez na vida de Pedro e também na vida de Paulo, mas ele também pode fazer você ser um milagre na vida de alguém. Prepare um quarto para mim, disse Paulo. Seja um milagre. Ao invés de você só esperar um milagre de Deus acontecer na sua vida, o desafio que fica para nós não é esperarmos um milagre acontecer na nossa vida, mas é você ser um milagre na vida de alguém. Eu acho que essa é uma experiência espiritual tão maravilhosa que os crentes têm, infelizmente, perdido essa oportunidade de ser um milagre na vida de alguém. Prepare um quarto para mim. Seja um milagre na vida de quem sofre. Seja um milagre na vida de quem precisa. Socorra, ajude, seja solidário, estenda a mão, abra o coração para quem precisa. Prepare um quarto para mim. E falando metaforicamente, você tem condições de preparar um quarto para quem sofre. Então, não se esquive da sua responsabilidade como cristão, como servo de Deus, como alguém temente a Deus. Não se esquive da sua responsabilidade. E acima de tudo, meus irmãos, nunca subestime o poder de Deus de mudar situações. Deus pode mudar situações repentinamente. Como nós estamos vendo aqui com Paulo, Paulo estava numa prisão pútrida lá em Roma, mas Deus o tiraria de lá e o colocaria na casa de um homem rico. Deus muda situações. Tirou ele da prisão e aí ele ia se hospedar na casa de um irmão que tinha condição, que ia preparar um quarto arrumadinho, uma cama quentinha, um cobertor quentinho para ele poder repousar. Deus muda situações. Por mais difícil que seja, nunca subestime o poder que Deus tem de mudar as coisas. Todo o poder foi dado a Jesus. Você é um servo de Deus. E um servo de Deus não vai viver a vida inteira numa prisão. Prisão na nossa vida são reveses, são coisas passageiras. De prisioneiro a hóspede de um homem rico. Deus muda situações. Prepare um quarto para mim. A terceira e última ideia que eu quero compartilhar com você hoje é esta daqui. Paulo, esperava visitá-lo. E é isso que ele diz. No texto aqui, ele diz aqui:
Pois eu espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Ele tinha projetos. Sabia que Deus o tiraria daquela situação e diz para Filemão: prepare um quarto para mim, pois eu espero que Deus vai responder minhas orações e eu vou visitar vocês. Ele fazia planos. Então, na prisão, mesmo lá preso em Roma, ele escreveu cartas como essa aqui, a carta a Filemão, a carta a Colossenses. E quantas pessoas Paulo não deve ter evangelizado enquanto estava preso? Ele tinha projetos. Então faça projetos. No momento da prisão, no momento do desconforto, no momento da dor, planeje. Faça projetos. Tenha sonhos. Porque, meus irmãos, todos nós sabemos que o primeiro sinal de morte na vida de alguém é alguém que parou de sonhar, parou de fazer projetos. Tenha sonhos, tenha objetivos. Ele não esperava passar só alguns dias na casa de Filemão. Esperava hospedar-se lá, fazer projetos de curto e longo prazo. Então, na crise, tenha planos, tenha projeto, faça planos para a sua vida, porque Deus vai tirar você desse momento de crise que você, que nós e que tantos outros estamos passando na nossa vida. Meus irmãos, eu acho magnífico, como eu disse, os finais das cartas paulinas. E o final dessa carta de Filemão, de Paulo a Filemão, é algo curioso, né? Eu achei muito curioso e achei tão bonito a forma que ele termina, né? O verso 25 da carta, ele termina assim: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Vocês observaram? Paulo está preso. E eu fiquei pensando, por que Paulo não terminou essa carta, né, pedindo orações? Já nada mais justo, ele está preso. Podia mandar aqui um pedido: ô irmão Filemão, ore por mim para que Deus me tire daqui. Peça também oração na igreja para Deus me tirar daqui. Peça aos irmãos que ore para que Deus me socorra aqui. Mas ao invés de fazer isso, Paulo termina a carta abençoando as pessoas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Que coisa linda! Ele termina abençoando. E como Deus tem prazer na vida de pessoas abençoadoras. Pessoas que, ao invés de reclamarem e de murmurarem da vida, de reclamar dos reveses, das prisões e do momento de crise, elas encontram ainda conforto em Deus para serem bênçãos e instrumentos de bênção na vida das pessoas e abençoar a vida de alguém ainda. Então ele termina abençoando. Isso para mim é extraordinário, é uma lição fantástica espiritual que ele passa para nós. Seja um abençoador da vida das pessoas, porque Deus tem prazer na vida de quem abençoa. Deus não tem prazer na vida de quem vive amaldiçoando, na vida de quem vive murmurando, de quem vive reclamando. Deus tem prazer na vida de quem vive abençoando a vida das pessoas, quem vem e vive espalhando bênção por onde passa. As pessoas são abençoadas através da vida de uma pessoa assim. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, termina Paulo dizendo aqui. Então, meus irmãos, prepare um quarto para mim. Paulo esperava sair.
porque Deus sempre traz o livramento. E depois, seja uma bênção na vida de quem sofre. Seja uma bênção na vida do seu irmão e na vida do seu próximo. Por fim, tenha projetos. Na crise, faça planos, porque Deus vai tirar você da prisão e vai fazer você hóspede de um homem rico. Deus tem o poder de mudar situações e mudar circunstâncias, por mais absurdas que elas nos pareçam, e seja um abençoador da vida de quem sofre, na vida de quem precisa. Dito isto, prepare um quarto para mim. Abençoe. Seja bênção. E no demais, eu quero terminar minha reflexão com vocês hoje da mesma forma que Paulo terminou, e também orando por você. Eu quero orar por você agora. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Jesus, nós temos participado da aflição de tantas pessoas, tantos pais de família que não têm conseguido enxergar futuro promissor nesta prisão que passam, nesse momento de crise que nós atravessamos. Senhor, quantas lutas e quantas coisas eu tenho ouvido esses dias de pessoas sem perspectiva nenhuma. Mas, Senhor, eu sei que Tu és o Deus de toda graça. Tu és o Deus de toda misericórdia. Senhor Jesus, estenda as mãos, abençoe, tire da prisão, tire desse momento de aperto. Faça com que o seu povo se mantenha firme na fé, confiando inteiramente na graça que vem do Senhor. Por fim, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com seu espírito, seja com a sua família. Uma boa noite a você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fiquem na paz do Senhor, meus irmãos. Estou com muita saudade de todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. A paz.